Hoje eu venho trazer um tema um pouco mais pessoal. No ano passado eu comecei uma pós-graduação na Federal de Goiás e esse ano eu estou terminando ela. Para terminar ela, eu tenho que entregar um trabalho de conclusão de curso. É o trabalho que eu vou fazer em grupo. Até esse momento, o nosso objetivo é entregar um guia de implementação voltado para hemodiálise. Apesar da gente estar bem distante de concluir ele, eu acho que faz muito sentido eu gravar vídeos explicando o que a gente está fazendo, porque isso beneficia a mim e a vocês. O primeiro passo é estudar modelagem da informação em saúde e a modelagem tem que ser em FHIR. Por isso, eu estou estudando bastante como os recursos FHIR são compostos, do que eles são compostos, como ler cada informação do recurso FHIR, como modelar ele para transformar ele num perfil. Eu estou ainda na parte de modelagem, não na parte de criação de perfil, mas eu acho que isso daqui já dá um vídeo. Eu estou usando como referência esse livro, Modelos de Informação em Saúde, do conceito à prática. Esse livro foi criado pela própria Secretaria de Goiás, porque eles estão com um projeto muito bacana de criação de perfis FHIR para a realidade deles. O livro tem alguns capítulos, mas eu não vou seguir a ordem dos capítulos que está no livro. Eu vou seguir a ordem dos capítulos que eu acho que faz mais sentido aqui para o canal. E o primeiro capítulo que faz sentido é onde ele explica toda a estrutura dos recursos FHIR. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês, porque para mim isso tirou diversas pequenas dúvidas que tinha, e para a gente começar a modelar a gente não pode ter essas dúvidas. Bora que bora, eu vou escolher um recurso então para a gente analisar. No caso, o recurso vai ser Allergy Intolerance. Aqui na parte de Resource Content, nós temos toda a estrutura do recurso e eu vou começar analisando esses símbolos. No caso, esse primeiro símbolo, uma pastinha com uma folha, ele é o elemento principal desse recurso. Todo recurso vai ter esse símbolo e nesse caso é Allergy Intolerance. Para implementação, isso seria escrito dessa forma: Resource Type Allergy Intolerance. O próximo elemento que eu quero mostrar para vocês é essa pastinha. Ela é um elemento que contém mais elementos dentro dele. Tá? Então, para você declarar ele, você tem que declarar algum dos subelementos aqui embaixo. Então, no código, reaction fica dessa forma, né? A primeira coisa que a gente coloca é esse colchete. Lá no final ele vai estar fechado, esse colchete. E isso, em código, significa que ele recebe diversos elementos dentro dele, que a gente chama de array, né? Então, a gente poderia colocar substance, manifestation, description, onset, por assim vai. Nesse caso eu coloquei Substance e Manifestation. Manifestation coloquei porque ele é obrigatório, né? Tá aqui na cardinalidade, já vou explicar em breve. E Substance só para ter um exemplo maior. E ambos os elementos são declarados dentro desse array, separados por vírgula. Então Substance, e daí a estrutura dele que eu já vou explicar, e Manifestation e a estrutura dele, que eu também já vou explicar. O próximo elemento que eu vou explicar é essa interrogação, que tem o nome de onSet, né? Ela é uma variável que você tem que fazer uma escolha, porque ela é implementada de acordo com sua escolha. Ela é um pouco difícil de compreender assim, olhando somente o texto, então eu já vou mostrar o código, que fica bem mais fácil. No caso, se eu quisesse colocar onSet para o Resource Type Allergy Intolerance, e esse onSet fosse uma data, eu teria que declarar dessa forma, né? onSet datetime. O próximo elemento que eu vou explicar são os elementos simples ou primitivos, que são representados por esse símbolo. No caso, critically, ele é um elemento simples. E no código ele é representado dessa forma: critically high. Ou seja, ele é simples porque ele entende que ele é mais direto, né? Ele não tem uma estrutura maior depois dele. E em especial nesse campo a gente tem um binding. Esse binding significa que ele já tem valores pré-definidos para serem preenchidos nesse campo. Então low, high, unable to access. E isso significa que a gente tem que declarar algum desses tipos, senão a gente vai estar quebrando algum tipo de regra. Então, binding significa isso. Eu tenho um campo e eu estou atrelando os valores deles a uma condição específica. Nesse caso, são essas três variáveis. Próximo passo é explicar os elementos complexos, que são essa caixinha. Um elemento complexo quer dizer que ele tem subelementos representados dentro dele. No caso, clinical status, ele é do tipo Codable Concept. Isso é importante para entender os elementos complexos e como a gente vai implementar eles. Então, para eu entender como eu implemento o Clinical Status, eu tenho que clicar em Codable Concept, que ele vai me redirecionar para a estrutura do Codable Concept. O Codable Concept, ele é composto por um elemento simples, ou seja, eu posso colocar Codable Concept dentro dele text, e por um elemento complexo, que é coding. Então, para entender como eu implemento coding, eu tenho que entrar dentro de coding, que está aqui. Então, são elementos dentro de elementos. Isso que significa um elemento complexo. Como isso é difícil de visualizar, eu também já preparei aqui no código e vou mostrar para vocês. Então vamos lá.
Clinical Status, primeiro passo, tá aqui, Clinical Status, declarei o elemento. Ele é o Codable Concept, né? Então, o nome desse Codable Concept é Clinical Status. Então, o próximo passo é eu clicar em Codable Concept. Codable Concept vai ter essa variável coding, que é representada aqui. Então, próximo passo, coding. Eu poderia ter um text aqui também, mas nesse caso não tem. Clique em coding, aí eu tenho a estrutura do coding aqui dentro. System, Version, Code, Display e User Select. No caso, eu só usei System, Code e Display. Então, é assim que fica a estrutura de dados de um Codable Concept. O que vale a pena eu frisar é esse System, né? Porque aqui tem um System que referencia uma terminologia. Então, Allergy Intolerance Clinical. Como eu descubro essa terminologia, eu preciso voltar aqui para o Clinical Status. A gente vai ter, de novo, o Binding. O binding, como eu disse, define valores pré-definidos para esse campo aqui, para o preenchimento desse campo. E se eu clico nesse link de referência, a gente vai ter o system que é usado, que é este aqui. Então, é esse system que eu tenho que colocar lá dentro. Agora vamos partir para os elementos que são uma referência, que possuem esse símbolo aqui. Basicamente, o recurso Allergy Intolerance, ele referencia outros recursos. No caso, Recorder e a sorter. Aqui a referência pode ser algum desses tipos de recursos, né? Practitioner, Patient, Organization. E no código ele ficaria nesse formato aqui. Recorder, e lá dentro ia ter uma referência para o Practitioner, né? Teria o ID desse Practitioner depois dessa barra. Então esse recurso indicaria que isso foi registrado por esse profissional. O próximo elemento que eu quero explicar, ele não está incluído no recurso Allergy Intolerance. Então eu vou para o recurso Observation. Aqui no recurso Observation, se a gente descer, o último elemento é o que eu quero mostrar para vocês. Ele é uma pastinha com um cadeado, uma corrente, e ele basicamente referencia o significado de outro valor, do valor de outro elemento. Como a gente está no Observation, a gente poderia estar medindo uma pressão, e a pressão poderia estar alta, e esse elemento poderia indicar isso, né? Então a pressão está alta devido a tais e tais elementos já declarados nesse recurso. E nesse caso específico, né, troquei aqui o recurso para Observation. A gente tem um Reference Range, onde a gente está declarando alguma observação para uma pessoa, e aqui no texto a gente diz, então está dentro de uma faixa normal para um homem adulto. Para a próxima explicação, eu precisei buscar um recurso fora da documentação canônica do FHIR, e eu estou dentro do BR Core, né, que é os perfis criados para o Brasil pelo governo brasileiro. No caso, o BR Core Patient, eu vou usar como exemplo para explicar fatiamento ou slices. Esse elemento dentro de um recurso, ele significa que esses campos, eles significam quase a mesma coisa, eles são um identificador do paciente. Mas eu posso ter múltiplos identificadores para um paciente. Posso ter um CPF, um CNS, um passaporte, um registro estrangeiro. No caso, aqui quando eu entro dentro do registro estrangeiro, tem todas as regras para validar esse CNS, né? Eles estão separados em slices, porque cada slice tem uma regra diferente, né? Eu não posso validar um CPF com a base nas regras do CNS. Então é basicamente isso que significa o slice, ou o fatiamento. Aí eu tenho ID, tenho use, tenho type, Codable Concept. Para implementar o identifier do CNS e do CPF, a gente pode seguir esse exemplo aqui, né? Use official, eu coloquei official porque, se vocês virem aqui, ele tem um valor fixo de official. Então tem que colocar official. Daí do type, eu sigo também o que está lá dentro, para indicar que aqui é um CNS. Lá fora, eu coloco que aquilo é um BR CNS e depois só o CNS. Então tudo isso daqui é para declarar que isso é um CNS. Na hora da validação do lado do servidor da RNDS, isso seja feito corretamente. Para o CPF, então, quase a mesma coisa. BR CPF, CPF, e aqui também muda. Então o slash serve para isso e ele é declarado dessa forma, né? O identifier, nesse caso do BR Core. Ele é um array que ali dentro tem todos os recursos separados e declarados, cada um se referindo a um tipo de identificador. Perfeito. Passamos a primeira etapa, que é compreender esses símbolos e como a gente declara cada tipo de elemento dentro de um recurso FHIR. O próximo passo é entender as flags. Vamos lá. Ainda dentro de Allergy Intolerance, ela é um TU, né? Trial Use. É um elemento que já foi aprovado, está testado, ele pode ser usado em produção, mas ele ainda está na etapa de testes. Esse símbolo de somatória, ele significa que esse elemento, caso eu peça um resumo desse recurso, ele vai estar lá no resumo, né? No summary. A interrogação e a exclamação significa que
Se eu declarar isso daqui, ele muda o significado do elemento, né? No caso, se é ativo, inativo ou resolvido, essa alergia, ele muda o significado que esse elemento traz para o cidadão, né? Na hora de eu entender o que foi colocado aqui. O N significa normativo. É um elemento diferente do teu, que já está provado, pode ser usado em produção sem problemas. O C significa que esse elemento é afetado por algum tipo de regra de negócio, tá? Então, ele pode significar diversas coisas dependendo da regra de negócio, né? E para facilitar a vida, eu vou trazer aqui a referência, porque tem alguns elementos que não são fáceis de achar essas flags, né? Então, faltou S, significa que o elemento deverá ser suportado por qualquer implementação que adote o MI. Ou seja, tem um modelo de informação, todo mundo que adotar ele vai ter que suportar. Não só o envio, mas também o recebimento. Às vezes não é um elemento obrigatório, eu não vou enviar, porque eu não tenho no sistema. Mas na hora de receber, eu tenho que conseguir receber. O NE não é permitido fazer extensões do elemento. D, o elemento é considerado como rascunho, ele é um draft, né? Ou seja, não está pronto para uso em produção. Passando para a cardinalidade, aqui é que a gente entende se o elemento é obrigatório ser declarado ou não. Então, se for 0 com um asterisco, quer dizer que ele não é obrigatório, mas pode ser declarado diversas vezes. Se for 0 com 1, quer dizer que ele não é obrigatório e só pode ser declarado uma vez dentro desse recurso. Se for 1 para 1, quer dizer que ele é obrigatório e deve ser declarado uma vez. Se for 1 para asterisco, deve ser declarado quantas vezes quiser. Daí existe uma variação, né? 1 para 2, então ele é obrigatório, pode ser declarado 2 vezes, e por assim vai. Não é muito difícil de ser compreendido. Depois, eu não vou entrar aqui nos tipos. Por quê? Os tipos são muitos. A última coluna, ela tem duas características. Ela pode trazer uma descrição ou um constraint, uma regra de negócio. Ele está falando, então, como eu já expliquei, que esse campo ele precisa ter esses valores. A gente poderia ter, ao invés desses valores, uma outra terminologia, um SIGTAP, um SNOMED, TOOLS e por assim vai. Além de também pode ter uma regra explícita, né? Então aqui, pelo menos, um contato deve ter referência com a organização. Então esse último campo a gente pode usar ele para entender as regras. Como eu disse no começo, o propósito desse vídeo é introduzir os estudos que eu estou fazendo para a elaboração do meu TCC. Que no caso é um guia de implementação, provavelmente relacionado à hemodiálise. Como eu já estou dentro da área do FHIR, eu comecei a estudar então pelo FHIR de fato. E o próximo passo nesse estudo para o TCC, para entender como a gente faz essa modelagem de dados, eu busquei antes o motivo do porquê fazer essa modelagem e ter essas informações organizadas. E por isso eu trago essa citação, porque para mim ela foi muito elucidativa. Então, para que a gente garanta que profissionais e pacientes tenham acesso a conhecimento e informação específica sobre o paciente. E essa informação seja filtrada de maneira inteligente e apresentada no momento apropriado, a fim de melhorar a qualidade de assistência à saúde. Então, essa é uma fase desse livro aqui. E, além disso, eu também busquei alguns métodos da gente usar essa informação para dar suporte, então, ao paciente ou ao profissional de saúde. O primeiro é suporte à dosagem de medicamentos. O segundo é facilitando a prescrição. O terceiro é no formato de alertas e lembretes. O quarto é uma apresentação de informação relevante. O quinto, sistemas especialistas. E o sexto é o suporte ao fluxo de trabalho. Então, essa etapa, eu estou na parte ainda teórica, porém é possível já pegar alguns exemplos e começar a entender alguns exemplos de como a gente usar todos esses dados que a gente coleta e transformar eles em informação. Eu acho que esse seria o propósito essencial ali. E depois de transformar eles em informação, conseguir que os profissionais e os pacientes tenham acesso a essa informação no momento correto. Por último, eu também estou estudando alguns guias de implementação já escritos. Eu estou com esse guia aberto aqui relacionado ao AVC. No caso, ele mapeia o caminho do cidadão que teve AVC durante a entrada dele no estabelecimento de saúde até a saída. Então, esse mapeamento é essencial para saber que informação é gerada em cada momento e que suporte a gente pode dar em cada momento ao profissional de saúde ou até ao cidadão. Então, aqui tem alguns mapeamentos e eu acho que é interessante dar uma olhada aqui para qualquer pessoa que for começar a modelar tem que entender que isso é um processo muito importante. Então, sair dos estudos e ir para a realidade, mapear o caminho do cidadão, mapear as dores do cidadão, do paciente, do profissional de saúde, dos estabelecimentos de saúde, né? Trazer todo esse mapeamento que tem uma parte técnica, mas também tem uma parte muito humana, entender o que cada um precisa.
E por hoje é só. Eu ainda estou encaminhando, lendo alguns livros sobre esse assunto, assistindo algumas aulas sobre esse assunto, fazendo alguns benchmarkings, entendendo prontuários eletrônicos, como eles usam isso. Tudo isso de fato ainda não foi desenvolvido, né? Quando eu estiver pronto eu vou trazer aqui para vocês, porque é muito prazeroso para mim conseguir consolidar tudo que eu estou pesquisando. Muito obrigado, gente, para quem ficou até aqui. Deem um like, compartilhem, comentem. Muito obrigado.